Olá, você que está nos acompanhando aqui no canal Maxtec Manutenção, bem-vindos a mais um vídeo. E hoje, como vocês viram aqui no título, né, eu vou estar trazendo a continuação daquele vídeo que eu trouxe sobre o computador que fica se desligando e ligando sozinho, que muitas pessoas comentaram, né, no vídeo, e tem muitas pessoas que estão com dúvida ainda nesse detalhe aí, desse erro, que o computador fica ligando, fica se desligando automaticamente aí. E tem muitas pessoas que não sabem o que fazer e assistiram o vídeo e está com muita dúvida ainda. E eu estou trazendo esse vídeo, essa parte 2 aqui, para tentar resolver esse caso aí, né? Que esse vídeo está tendo muitos comentários aí. Então, vamos que vamos pro vídeo, que está muito interessante. Vamos tirar logo essa dúvida aí, dessas pessoas que estão comentando. E vamos lá, vamos primeiro rodar a vinheta. É o seguinte, o computador ele precisa de muita energia para trabalhar normalmente aí, né? Como você espera que ele trabalhe. Bom, então, como você já viu no vídeo anterior aí, que vai estar na descrição, quem não viu, que eu ensinei a você de várias dicas para você fazer no seu computador, e você seguiu passo a passo aí. Algumas pessoas fez e disse que não deram certo, né? Então, alguns computadores, vou mostrar para vocês aqui. Aqui, esse conectorzinho aqui de 4 pinos é o conector de 12 volts, né, da fonte. É o conector que manda energia para o processador e alimenta o processador aí para o processador trabalhar normalmente. Se esse conector não estiver mandando a energia corretamente para o processador, o seu computador não vai dar partida. Porque a energia que vai sair daqui, quando chegar aqui, vai chegar uma energia fraca. Não vai chegar uma energia boa o suficiente para fazer com que o seu processador trabalhe normalmente aí. Porque o seu processador é o que manda, que controla aqui os componentes da sua placa, né? Que manda toda a energia aqui para a sua placa. Então, se o processador não receber a energia que ele merece, os outros componentes também não vai funcionar, não vai trabalhar, beleza? Então, o processador tem que trabalhar normalmente para que os outros componentes possam trabalhar. Então, digamos, vamos fingir que aqui não está mandando energia suficiente para o processador. Por que isso não pode mandar energia suficiente para o processador? Pode acontecer uma coisa também no seu computador, que muitas pessoas disseram: ah, mas o meu computador é novo, não tem defeito, é novo. Então, mas ele pode vir com um curto na placa, ele pode vir com um curto na placa e está fazendo isso. Aí, tudo bem, isso aqui pode estar mandando energia corretamente, esse conector. Ele pode estar mandando energia corretamente aí para o seu processador, mas quando ele sai daqui, que ele passa por esses MOSFET aqui, ó, como vocês podem ver, esses MOSFET aqui preto. Então, deixa eu aproximar aqui, ó, esses MOSFET aqui, um desses MOSFET aqui, ou um capacitor, pode estar danificado. Pode estar danificado. Quando a energia passa, ela não consegue atravessar o componente que está danificado. Aí ela fica aqui e dá o curto, e não passa o resto da energia para o seu processador. Ou seja, o seu processador não vai receber aquela energia que ele merece. Quando a energia vem, que passa aqui, ela fica, né? E volta, fica e volta. Não passa só aquele pouco para lá, não vai todo, não vai completamente, passa só aquele pouco para o seu processador. Aí ele não vai alimentar como ele merece e vai ficar assim. Quando você liga ele, aí ele vai girar, né? E depois para. Por quê? Porque a energia que foi, chegou aqui, voltou. Chegou aqui e voltou. E foi só a metade, não foi completamente. Porque se aqui tiver um curto, não estou dizendo que é esse o erro, tá? Mas pode acontecer. Se aqui tiver um curto, vai acontecer isso com certeza. Quando ela chegar aqui, ela vai voltar, ela não vai diretamente para o seu processador. Aí você vai ter que trocar esses componentes aqui. Aqui às vezes, com certeza, tem alguns deles aqui que vem com defeito já de fábrica. Vem com defeito de fábrica. Esse chicote de 12 volts aqui, que é o que alimenta o cooler do processador, você verifique ele também, tá? Se ele não está com o fio lá dentro estourado ou solto, porque isso aqui também é importante vocês verificarem, tá? É muito importante mesmo aí. Outra coisa, hoje em dia nós estamos trabalhando mais com placas DDR3 e DDR4. Os computadores de hoje que vem é mais DDR4. Então é uma placa mais avançada e ela exige muito mais energia do que as DDR3. Por quê? Muitas pessoas utilizam essa fontezinha comum, a ATX,
Só que essa fonte não manda energia suficiente para o seu computador. Ou seja, essa fonte aqui é uma fonte que vem de fábrica. Quando você compra o seu computador, ela vem só para manter o seu computador ligado ali, só para ligar o seu computador. Mas depois que você comprar o seu computador, você vai ter que substituir essa fonte. Essa fonte não é para você utilizar no seu computador permanente aí, é só para você trazer o seu computador em casa para você mexer, né? Que os computadores de hoje já estão vindo com a fonte potente, que é aquela fonte de 700 watts, que é a fonte que aguenta mesmo. Então, eu vou mostrar aqui para vocês aqui esse detalhe aqui dessa fonte, olha. Então, nos cabinhos SATAs, como você pode ver, tem faltando mais um fio aqui, ó. Ó, tá vendo, ó? Faltando um fio aqui, ó, que é o fio laranja. Todas as fontes têm um fio laranja. Só que essas que não tem esse fio laranja é muito fraca. É muito fraca. Vou pegar uma outra fonte aqui. Não é a recomendável que eu estou dizendo para você, mas é uma da positivo e é melhor do que essa outra, essa fonte. Olha, essa fonte aqui, ela vem com o fio laranja. Olha aqui, ó. Esse é o fio laranja que essa fonte vem, ó. Tá vendo? Aqui, ó, esse outro fio aqui é o fio laranja, tá vendo? Ó? Todas as fontes têm que vir com esse fio laranja aqui, mas essa daqui ainda não é a fonte forte que você deve utilizar no seu computador aí, beleza? Mas é melhor do que essa outra que eu mostrei pra você, muito melhor. Aí você tem que substituir por uma fonte mais potente, para que o seu computador trabalhe normalmente e feliz aí, beleza? Então tem várias coisas que podem acontecer aqui na sua placa, para o seu computador funcionar normalmente e não acontecer esse erro aí, né? Aqui é o nosso conector de 24 pinos da fonte. É o conector que trabalha com Power Good. Para quem não conhece o que é Power Good, vocês procuram aí no YouTube que você vai encontrar tudo sobre Power Good, que é o que trabalha com esse conector aqui, beleza? E também o nosso chipset, que é muito importante aqui, né? Nosso chipset é importante que também, que controla os componentes do computador completamente aí. Então, é muita coisa, não tem como falar muita coisa nesse vídeo. Eu vou tentar trazer um próximo vídeo aí explicando melhor para vocês o que significa tudo isso de energia, de curto, que o negócio de computador é complicado, o negócio de placa de computador é complicado. Se você já assistiu aquele meu vídeo que está na descrição aí e o seu computador você não conseguiu resolver o erro do seu computador com aquele vídeo, eu vou trazer vários vídeos aqui explicando tudo sobre uma placa-mãe, sobre um computador que vocês devem saber aí, que é muito interessante você saber aí na sua casa, beleza? Espero que essas dicas tenham dado certo aí pra você, tá? Foi a parte 2 aí, eu vou tentar trazer uma parte 3 aí, tá? Pra vocês, eu sei que vai dar pra trazer uma parte 3 aí, vou trazer. E é isso aí, espero que tenham gostado, deixa aquele like aí se esse vídeo foi útil pra vocês, estou tentando ajudar mesmo aí, imensamente. E é isso aí, gente. Até o próximo vídeo, um forte abraço, valeu e fui.